Olha só, esse vídeo aqui é pra você que fica correndo atrás de respostas, que de repente, além de você não ter, você tá perdendo tempo, porque só de não ter ela já é uma resposta. Calma aí que não é papo clichê, eu tô indo pra academia, eu quero trocar essa ideia rapidão com vocês, então foca aqui. Primeira coisa, me escuta, por favor, dá um tempo aí, porque na outra plataforma tem 1 milhão de pessoas que me seguem, porque elas gostam do ponto de vista que eu trago pro mundo, e eu quero falar sobre isso aqui, que eu acabei de abrir uma caixinha de perguntas lá e todo mundo me perguntou, tal fulano desapareceu, o que que eu faço pra ele voltar? Tal fulano não me responde direito, o que que eu faço pra ele me responder? Tal fulano falou isso de mim e eu quero mudar. Cara, escuta aqui, é bem claro, e sabe aquele termo que as pessoas falam assim, se coloque no lugar do outro? Então, em vez de se colocar no lugar do outro para dar o esporro para alguém, faça você mesmo. Então, se de repente você está conversando com alguém e você não quer mais estar presente com aquela pessoa, a primeira coisa que você faz é o quê? Hum, Você começa a deixar claro que você não quer tanto sair com ela, você começa a recusar os encontros, você começa a ser um pouco mais frio, e de repente você que é uma boa pessoa, você explica para aquela pessoa o porquê você não tá se sentindo tão bem com ela. Ela tá sendo muito dura contigo, ela tá puxando os assuntos que você acha que não vão agregar na tua vida. E, gente, o mundo é assim, tá ligado? E entendendo isso, vamos partir pro ponto que tem muita gente que fala assim, cara, fulano, porra, me largou, o que que eu faço pra voltar pra ele falar comigo? O fulano me largou, eu quero saber o porquê ele parou de falar comigo, o porquê ele tá se afastando. Na moral mesmo, eu sei que às vezes não ter uma resposta dói muito mais do que você ter a resposta, tá? E o papo aqui não é tão filosófico, tá? Não é tão filosófico. Eu sei que você já passou por isso, de repente você quer buscar alguma compreensão que às vezes parece que vai amenizar o teu ego, o teu orgulho, ter aquela resposta daquela pessoa, mas não vai mudar em nada o agora, tá ligado? Então eu vou tentar puxar todos os exemplos que vão vir aqui na minha cabeça e ver se você enquadra em algum. Algum ficante que parou de te responder, algum chefe que começou a te tratar mal, algum personal que não tá te atendendo direito, algum amigo seu que não quer mais sair contigo, alguma proposta de trabalho que não foi respondida. São coisas que de repente estava tudo certo e você viu que as pessoas estão mudando. Correto, correto. Mas eu quero te dizer aqui que quanto mais você passa tempo querendo entender as respostas das pessoas, você tem duas coisas acontecendo na tua vida. A primeira delas é o não já tá claro. Por isso que eu fiz aquela primeira reflexão de tipo, se coloca no lugar do outro. Quando você não quer estar com alguém, você não quer. Você tem um não. Você já disse o não pra ela. Ela só não quer entender. E às vezes o que pode estar acontecendo é, você tá num momento mal de vida. Algum ente teu partiu, você foi demitido, você teve que se mudar. E aí você não quer estar com aquela pessoa porque você não tá bem. E aí você vai lá e responde. Mas você reparou que você vai lá e responde? Quando a pessoa tá se afastando cada vez mais e ela não te responde, é porque ela só não quer estar contigo. O teu ficante não quer estar contigo, o teu chefe de repente não quer te promover, o teu amigo de repente não quer te ver, e por aí vai. E essa história toda que eu tô conversando aqui com vocês é porque às vezes a gente perde tantos meses da nossa vida se corroendo, pensando que quando tiver um momento eu vou falar na cara dele, quando eu tiver chance de barrar com ele na rua eu vou perguntar, quando eu tiver chance daquilo de. Cara, isso tudo é tempo que você tá jogando fora de coisas que você não controla. É um baita egoísmo da pessoa se afastar de você sem te dar um feedback. Uma coisa é quando alguém se afasta e fala: Olha só, eu tô me afastando porque você tá. Cara, você tá muito irritado ultimamente e eu não gosto disso. O que que você faz? Você vai lá, se avalia, conversa contigo no espelho e você começa a reparar que realmente eu tô meio irritado demais. Eu, realmente, o que que tá me irritando? É meu familiar? São meus familiares? Meu ficante? Meu namorado? O que que eu tenho que resolver? Então, quando a pessoa só some, é irritante porque você não tem esse feedback de como melhorar. Mas se a pessoa só sumiu, às vezes não é porque você tá errado. E você não vai ter essa resposta. Eu só quero te dizer que nesse tempo que a pessoa sumiu da sua vida, não fica largando tudo e parando tudo pra ir atrás dela pra ter essa resposta. Essa resposta não vai mudar a tua vida. Então, se alguém tá se afastando e você, cara, tá perdendo dias e dias, não tá se concentrando no trabalho, não tá se concentrando nos estudos, tá deixando de malhar, deixando de fazer uma dieta, porque você tá mal que alguém sumiu, é doloroso. Você não quer perder pessoas que você tem carinho. Só que, se as pessoas tivessem um mínimo de carinho em volta, elas não sumiriam assim, ó, sem falar nada. Então começa a reparar que dentro dessas pessoas que só se afastaram, elas têm um lado egoísta que dali já prova que elas não são de repente uma boa pessoa pra você. Porque se você que tá assistindo esse vídeo aqui gosta desse tipo de conteúdo, você normalmente é uma pessoa que gosta de se desenvolver. Então você se preocupa em como cuidar do outro, assim como gostariam de como cuidassem de você. E você daria um baita respawn caso você quisesse se afastar de alguém, você pelo menos falaria, saca? Você explicaria. Só que eu conheço tantas pessoas que ficam mal pelo fato de não controlar o que o outro pode fazer, que fica na merda. E galera,
a gente não controla o outro, a gente mal consegue se controlar, nossos pensamentos mudam toda hora, nossos focos, objetivos. Então, assim, antes de a gente achar sempre que o mundo gira em torno da nossa cabeça, do nosso nariz, começa a parar pra perceber que as pessoas só mudaram e de repente elas não querem estar mais presentes contigo e de repente a culpa não é tua. O que eu posso te dizer que se sente tão incomodado com isso é tentar ir atrás uma ou no máximo 2 vezes. Chegar, não é de mandar indireta, não é de tentar marcar, não, é chegar e falar assim: "Cara, se liga, a gente conversava tão bem, o que que houve que você tá se afastando? Eu fiz alguma coisa? Pô, me diz aí porque tá tudo bem, eu só queria saber se eu preciso melhorar em algo". E normalmente a pessoa que é egoísta, ela sabe o que ela vai fazer? Ela não vai te dar essa resposta e vai continuar sumindo. Ela fala assim: "Não, não, tá tudo bem". Não vai parar de chamar pra mais nada. E isso, cara, é um tremendo egoísmo de uma pessoa que tinha que ser no mínimo sua amiga, tá ligado? Ou seu amigo. Porque quando você ama alguém de verdade, cara, você olhando de fora, consegue ter mais visão do que a pessoa que tá dentro do que ela tá fazendo. Então você consegue dar dicas. Olha, você tá se vestindo mal, olha, você podia estar se perfumando mais, olha, você poderia melhorar a sua comunicação. E às vezes quem dá o exemplo é podre, tá? Mas começa a reparar que às vezes você, quando escuta uns feedbacks, não é às vezes só pra te denegrir, é pra te ajudar. E de repente você viu mais de um, dois, três, quatro. Pô, começa a bater na balança que, tipo, pô, é muito estranho todo mundo tá falando pra me comunicar melhor, sendo que pra mim eu sou o melhor comunicador do mundo. Vamos rever isso aí. Mas você repara que tudo isso é através de feedbacks e autoanálise. Às vezes você no fundo, no fundo, sabe o que que você pode melhorar. E de repente você consegue perceber que alguma coisa tá mudando porque você tá deixando de melhorar aquilo que pode ser melhorado. Que é a sua vestimenta, sua forma de falar, sua forma de aparecer, sua personalidade, se dedicar mais às suas paradas, tá ligado? Sei lá o que seja, mas o assunto do vídeo aqui é que para de se preocupar tanto com coisas que você não controla. As pessoas que se afastam, você não consegue controlar elas que nem uma marionete para fazer elas voltarem. E eu sei que é triste, mas mais triste ainda é você se largar porque outras pessoas estão vivendo a vida delas e você não a sua, tá? Então eu espero que tenha feito sentido pra você e comenta aqui embaixo um tema de outro vídeo. Beijo!